para receber a palavra. Eu não perderia. Diga com fé, eu não perderia essa noite por nada. Amém? Glória a Deus, pode sentar, queridos, aleluia. Glória a Deus, que alegria estar mais uma vez aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração, amém? Abra aí em João capítulo 21. João capítulo 21, último capítulo do livro de João. João capítulo 21. João capítulo 21, você encontrou? Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos juntos do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Diga assim, nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Diga assim, manhã e na praia. Assim os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles lhe responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede. Diga assim, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e se lançou ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Diga assim, rede cheia de peixe. E logo que desceram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disseram-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos, e não se rompiam a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e lhe deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Esse é o último capítulo do Evangelho de João. E fala, como a gente acabou de ler, a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. A morte, irmãos, tinha falido. A ressurreição é a morte da morte. E nós estamos aqui num cenário de praia, onde os discípulos de Jesus estão no barco pescando. Esse cenário aqui é o cenário da antiga praia, da vida profissional de Pedro e daqueles discípulos. Mas nesse momento aqui, eles estão decepcionados. Eles passaram alguns anos com Jesus e o reino que eles esperavam não aconteceu. E por essa decepção agora, eles estão dizendo: vamos voltar para o mar. Eles estão deixando as suas vestes de discípulos e colocando de volta a sua veste de pescador. Eles estão deixando a atual missão para voltar para o seu passado, porque agora eles estavam decepcionados. Aqui era um momento pouco após a ressurreição de Jesus, e eles ainda estavam decepcionados com a crucificação. Talvez nessa noite eu estou falando com pessoas que estão vivendo alguma coisa, que já desistiram dentro de si, que estão decepcionados, como esses homens estavam decepcionados. Eles estão na praia onde eles foram chamados no passado para serem discípulos, e agora, por causa de uma decepção, eles estão no mesmo lugar, se sentindo frustrados e achando que a missão que Jesus tinha entregue na mão deles não ia acontecer. Não sei se eu estou falando aqui para alguém que disse ainda essa semana, ou esse mês, ou esse
plano, eu vou desistir de tudo. Eu sei que muitas vezes as situações da nossa vida tendem a nos levar a desistir da caminhada. Talvez você está tentando desistir porque algo que você esperava, não está acontecendo como você queria. Mas Deus está dizendo, ei, não é hora de desistir. Jesus chega na praia para ter para dar uma surpresa para discípulos que queriam desistir. E aí no verso 2 a gente vê que Pedro, né? O líder, mas também o nervosinho. E aí ele não estava aguentando mais aquela frustração e ele diz, eu vou pescar. E os discípulos acompanham Pedro. Quando ele diz vou pescar, ele está dizendo, sabe o que, irmãos? Chega de acreditar na promessa. Chega de servir ao ministério de Cristo. Chega de viver aquilo que eu achava que era ministério. Tem muitas pessoas que nunca de fato largam um barco. Tem pessoas que Deus entrega promessa, entrega futuro, entrega destino, mas o barco ainda está lá. O mar ainda está lá. As redes rasgadas ainda estão lá. Quando Pedro se sentiu frustrado, ele disse o quê? Vou voltar para o mar, eu vou pescar. E Jesus quer nos ensinar, queridos, que quando Ele nos oferta uma nova vida, você tem que permanecer naquela nova vida que Ele te entregou. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos sim passar por desafios, mas o que Deus quer é, uma vez deixando o barco, deixa o barco lá. Quantas pessoas hoje não aguentam uma palavra de confronto? A nossa sociedade é uma sociedade aversa a confronto, já percebeu? Ninguém aguenta confronto, ninguém aguenta ser colocado na parede. Mas Jesus está vindo a uma praia para confrontar homens que um dia disseram, eu vou te servir, Jesus, de todo o meu coração. Mas nesse momento, por conta de uma frustração, daquilo que eles não esperavam, que estava acontecendo, eles disseram, vamos largar tudo. Pedro precisava de uma mudança, porque os acontecimentos de Jerusalém estavam muito enraigados nele. Qual o acontecimento de Jerusalém? A crucificação. Quando ele negou Jesus 3 vezes. E muitas coisas que nós escondemos no nosso coração, um dia ou outro, ele acaba aparecendo. O grande pescador, o pescador mais famoso da Galileia, agora estava frustrado, sem peixe. A Bíblia fala, eles passaram uma noite toda e nada apanhou. O melhor pescador da Galileia estava sem peixe, sem resultado e sem fruto do seu esforço. Deixa eu dizer uma coisa, capacidade e habilidade não adianta se Jesus não estiver com você. O pescador estava sem peixe. É igual o crente sem fogo. Eita, que silêncio. Irmão, dá glória a Deus. Participa do culto. Eu ensino os meninos lá. Dá glória a Deus, que quando você dá glória, amém, você está dizendo, eu estou firmando essa palavra em mim. Aí se o meu vizinho incomodar. Aí você vai dizer, vizinho, você está no lugar errado. Porque se você quer silêncio, vai para o spa. Aqui é casa do Pai, aqui é lugar da gente tocar na glória. É lugar de ter glória. O pescador sem peixe é igual ao crente sem fogo, é igual ao crente sem santidade, é igual ao crente sem vida. Mas a Bíblia diz que no romper da manhã Jesus aparece. Já percebeu que Ele sempre aparece? A noite é escura, a gente não pega peixe, a vida está vazia, a rede vazia, o barco quase indo a pique. Ele deixa a gente chegar no limite, mas Ele chega. No romper da manhã Ele aparece. No romper da manhã Ele demonstra a sua presença. Sabe de uma coisa, queridos? Tem momentos que Deus deixa nós passarmos noites sem a sua presença e sem a sua resposta, só desfrutando da nossa dor. Já viveu essa noite?
só desfrutando da sua dor. Sabe para quê? Para entender que você não pode sozinho. Pedro era o melhor da Galileia. Ele era o melhor no que ele fazia. Ele tinha habilidade, ele tinha graça. Mas Jesus precisava resolver algo com ele. Muitas vezes Deus vai entrar numa época da tua vida com o silêncio. Mas é para quê, Ariana? Para que quando a voz dele romper o teu silêncio, gere avanço. Ei, queridos, eu quero declarar uma palavra. Deus vai romper silêncio. Deus vai romper o silêncio na minha vida e na sua vida. E quando a voz do Senhor tocar a nossa vida, é para nos levar a avançar. Deus vai agir, querido, nessa situação. Deus vai agir nessa situação sem resposta. O silêncio vai ser rompido, aleluia. Porque há avanço na voz de Deus. Jesus deixa os discípulos sem nada, sem resposta. Eles passam a noite toda pescando no mesmo lugar e sem pegar nada. E eu amo porque Jesus aparece no mesmo lugar onde eles foram chamados para o ministério. Existe um lugar da tua vida que Deus apareceu e te chamou, e talvez você está longe desse chamado. Talvez nessa noite aqui seja Jesus entrando nessa praia da tua vida, o mesmo lugar onde um dia Ele te chamou. E talvez você não está andando porque você está muito frustrado ou muito ligado na sua vida. E Jesus trouxe você aqui nessa noite para fazer a mesma coisa que Ele fez com Pedro. Pedro tinha um chamado. Pedro tinha um propósito. E tem hora, irmãos, que a gente esquece do propósito. A luta é grande, a noite é grande. A gente espera demais e a gente acaba esquecendo do propósito. Sabe por quê? Porque Jesus precisava chegar lá para despertar o chamado de Pedro. A Bíblia diz, Jesus falando, Paulo falando para Timóteo: Timóteo, desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Desperta, Timóteo, o dom que há em ti. E Jesus estava chegando nessa praia para despertar o chamado de Pedro. Ele aparece naquela noite. O silêncio vai ser rompido e a voz de Jesus vai gerar avanço. Ei, queridos, quando Jesus chega ali, Ele faz Pedro lembrar: ei, Pedro, eu gosto que Jesus chega assim, irmão. Jesus é crente mesmo. Porque Ele diz assim: ei, filhos, tem alguma coisa para comer? E o que é que diz aí, crente? Crente o quê? Jesus é crente, irmão. Filhos, tem alguma coisa para comer? Ele quebra o silêncio, trazendo uma pergunta. Naquele momento Ele estava dizendo: ei, Pedro, tu não está sozinho onde você se acha perdido. Pedro, lembra desse lugar que eu marquei a tua vida? Foi onde eu te chamei, que eu disse: tu não vai pescar mais peixe, tu vai ser pescador de homem. Sabe por quê, Pedro? Porque nesse lugar que tu está frustrado aqui, um dia eu cheguei e te dei uma promessa que era muito maior do que você. Você estava lavando as suas redes quebradas, Pedro, lembra? E eu entrei na tua vida. E muitas vezes Jesus nos deixa em silêncio para romper um dia sem a gente esperar. E Ele pergunta: ei, filha, tem alguma coisa para comer? Irmãos, comida fala de fome. Jesus estava dizendo: ei, Pedro, cadê aquela fome pelo meu amor? Cadê a fome pelo meu chamado? Chamado que eu te entreguei um dia. Filho, tem alguma coisa para comer? Quantas vezes Jesus entra nas nossas manhãs depois de uma luta para dizer: filho, cadê o amor? Cadê o primeiro amor que eu te entreguei um dia? Cadê o amor ao chamado? Cadê, Pedro, aquilo que eu plantei no teu coração aqui nessa praia quando você não tinha nada? Irmãos, nós somos como Pedro. Estávamos cuidando das nossas redes quebradas um dia, frustrado dentro do mar, que a gente não tinha nenhuma resposta. E Ele chega para nos dar um destino e um futuro. A Bíblia toda é a nossa vida, queridos. A Bíblia toda é a nossa vida. E Ele diz: ei, vocês têm algo? Vocês têm algo para comer?
É porque Jesus estava com fome? Não, ele estava tratando, era de uma comida que muitas vezes a gente deixa de ter. A fome pelo seu amor, a fome pela sua presença, a fome por estar junto de Jesus. Jesus estava dizendo: ei, eu estou aqui para reativar a tua fome. Porque só tem chamado e destino, irmãos, quem tem fome. Fome por Ele. Comida está relacionada à fome. Faltava fome em Pedro. Faltava fome nos outros discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Deus é digno da sua busca. Deus é digno da sua busca constante. Você não pode se acostumar com aquilo que é familiar. Pedro voltou para o barco porque o barco é familiar. E faltou a fome. Não se acostume com aquilo que já chegou no prazo de validade. O barco tinha tido prazo de validade. Não era para Pedro estar lá novamente. Mas ele volta para aquilo que Deus já tinha removido da sua vida. Ei, o maná de ontem não serve para hoje. O culto de domingo não serve para esse domingo. O culto que você prestou para Deus no domingo passado já subiu a presença dele, está lá, irmãos. Hoje nós precisamos dar um outro culto a Ele. O maná de hoje é para hoje. A atitude de hoje é para hoje. O louvor de hoje é para hoje. A adoração de hoje é para hoje. O Senhor Jesus entra naquela manhã para ativar a fome de Pedro. Ah, meu Deus. E Ele diz: ei, vocês estão errados não? Joga a rede para o outro lado. Sabe o que é que Jesus está dizendo? A posição importa, querido. A diferença entre o fracasso e o sucesso de Pedro era a distância de um barco. Eles estavam lançando a rede. Se Jesus mandou lançar para o lado direito, é porque eles estavam jogando para o lado esquerdo, né? Eles estavam jogando para o lado esquerdo. E Jesus entra e diz: ei, eu só quero dar uma dica. Joga para o lado direito. Sabe por quê, queridos? Porque posição importa. Atitude importa. Entrega importa. Obediência importa. A diferença do fracasso e do sucesso de Pedro era a distância de um barco. Muitas vezes a distância entre o meu fracasso e o meu sucesso é a distância de um barco. A distância do barco é o seu, vai revelar se você vai viver uma vida fracassada ou de sucesso. Porque sabe o que a gente faz? Muitas vezes Jesus diz: não faz isso, não é por aqui, não toma essa decisão, não faz essa aliança, não fecha esse negócio. E a gente paga para ver. A diferença entre o nosso sucesso e o nosso fracasso é o quanto obediente nós somos. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo não está atrás do seu dom. O diabo está atrás da sua obediência. Se ele te fizer meio obediente, você já perdeu. O diabo não quer o seu dom, não quer a sua virtude, não quer o seu talento. Ele está atrás de você ser desobediente. E quem é meio obediente não é 100%. Ei, querido, uma coisa eu aprendi desde cedo. E eu quero ensinar você. Você nunca sabe o que te espera do outro lado da sua obediência. Jesus entra numa noite escura, numa manhã logo cedo, para dizer: ei, vocês vão obedecer 100% a minha voz. Irmãos, o cenário era o mesmo, os homens eram o mesmo, o barco era o mesmo, o equipamento de pesca era o mesmo. O que mudou, Ariana? A presença de Jesus e a palavra dele. Muitas vezes a gente olha na nossa vida, é o mesmo cenário, o mesmo problema, de manhã, de tarde, de noite. A mesma coisa nos afrontando, mas é o que muda a nossa vida: a presença e a palavra. Havia um silêncio e Jesus rompe esse silêncio, levando aqueles homens a obedecer. Obedeça, querido. Simplesmente obedeça. A obediência carrega recompensa. A obediência carrega recompensa de bênçãos. Aleluia. E aí ele joga. E a Bíblia fala: lançai a rede para o lado direito do barco. E eles lançaram. E já não podiam tirar pela multidão de peixes, irmãos. A obediência gerou uma recompensa de quem não tinha nenhum peixe. Agora tem uma multidão de peixes. É por isso que, como eu falei, o diabo não está atrás do teu dom. Ele quer a tua obediência. Porque se você for desobediente
ou meio obediente, você não carrega essa multidão de peixes. E aí, nesse momento que ocorre o milagre, no verso 7 diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, ele diz, é ele. João diz, ei Pedro, tu não está ligado não, Pedro. Olha quem está na praia. Oh, irmãos. Olha quem está na praia, Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro se cinge, coloca uma roupa, porque ele estava nu. E lançou-se no mar. Pedro estava nu, irmãos. Porque estava frustrado. Porque desobedeceu. Porque não estava na posição que Jesus chamou. Ei, querido, isso significa que muitas vezes, fora da caminhada, nós vamos estar nus. Em áreas espirituais. Jesus chega e Pedro não tem roupa para recepcionar Jesus. Quantas vezes Jesus chega aqui no culto e a gente não tem roupa espiritual para recepcionar o Espírito Santo? Que roupa é essa? É isso aqui, irmão? Não. Coração. Precisamos ter vestes espirituais dentro do nosso coração. Não podemos estar nus espirituais, descobertos espirituais. Quando Jesus chega na nossa praia, querido, nós temos que estar prontos. Ele chega na praia de homens quebrados. Foi como ele chegou na minha vida e na tua vida. Nós estávamos quebrados. Talvez você esteja aqui hoje e diga assim, eu estou nu, Ariana, espiritualmente. Tem problema não. Porque ele não se afligiu com a nudez de Pedro, não vai também se afligir com a tua não. O bom é que ele permanece na praia. Pedro coloca uma roupa e a Bíblia diz que ele se sacode no mar, irmãos. A Bíblia diz que ele põe uma roupa e ele se lança no mar. Ele sai correndo na frente dos amigos. Sabe por quê? Porque no coração de Pedro há uma urgência. Quem tem urgência em encontrar com Jesus e resolver algumas coisas com ele, não espera o outro. Ele tinha urgência, a Bíblia diz que ele põe a roupa e ele vai. Ele corre para se encontrar com Jesus, porque ele tinha coisas para resolver com ele. Que coisas, Ariana? Você lembra que Pedro tinha negado ele 3 vezes? A ansiedade de resolver o mal entendido, querido. A urgência de resolver o mal entendido. Enquanto nós não tivermos a urgência de resolver certas questões pessoais com Jesus, nós não desfrutaremos da sua presença. Pedro amava Jesus. Ele estava naquele barco nu, frustrado, sem peixe, sem nada, sem direção. E na hora que ele vê Jesus, que João diz, Pedro, se liga, é um mestre. João estava dizendo, é a tua chance, Pedro, de resolver o mal entendido. E Pedro não perde tempo, ele põe uma roupa, ele põe o que ele tinha, querido. O que você tem hoje é suficiente para Jesus te encontrar. O teu coração hoje, do jeito que está, é suficiente para ele te encontrar. Ele põe o que ele tem e ele se lança no mar. Ele vai em direção a Jesus. E quando ele chega lá, olha o que a Bíblia diz. Ele vai, os discípulos foram com o barco, porque não estava distante. Eram 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Pedro sai correndo. E o resto dos seus amigos vem atrás com o barco, porque estava devagar. Lembra que o barco estava cheio de peixe? Mas eles chegam. Mas quem chega primeiro na praia é Pedro. E a Bíblia diz que logo que eles desceram, eles viram pão, peixe e brasa. Quando eles chegam lá, lembra que Jesus perguntou, ei, tem comida? Jesus sabia que eles estavam com fome espiritual. Mas Jesus é tão bom porque ele faz além da nossa expectativa. E eu creio que isso foi muito simbólico. Pedro desesperado chega na praia. Os outros discípulos depois com o barco. E o que eles encontram, irmãos? Uma mesa posta. Intimidade. Convite. Eles encontram pão, peixe e brasa. Não tinha macarronada, né, irmão, nesse tempo? Vocês lembram, né, que aqui é o tempo de Jesus. Então, pão,
peixe e brasa. Pão, peixe e brasa. Pedro está louco para resolver o mal entendido. Sai logo na frente, desesperado. Os outros vêm atrás, carregando o barco cheio de peixe, devagar. E quando eles chegam, tem jantar pronto. Tem pão. Peraí. Tem pão, tem peixe e tem brasa. Tem palavra, doutrina e fogo. Ah, não, você não entendeu. Tem palavra, tem doutrina e tem fogo. Uma noite de silêncio é rompida numa manhã com o pão, peixe e fogo. Palavra, doutrina e fogo. Jesus já vai dizendo: ei Pedro, está tudo bem entre nós. Come a minha palavra. Deixa eu ministrar a você a partir de hoje o que você vai fazer e recebe o meu fogo, Pedro. É isso que Jesus quer fazer conosco, querido. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já passaram a noite inteira sem pegar nenhum peixe. Mas essa é a manhã rompendo, onde Jesus está dizendo: é uma manhã de oportunidade. É a praia da bênção. É a praia da bênção. Você está chegando na praia da bênção. Na praia da resposta. Diga assim: eu estou chegando na praia da resposta. Tem pão, tem peixe, tem brasa. Palavra, doutrina e fogo. Escolhe hoje o que você será. Quente, frio, porque o morno eu vou vomitar. A mornidão não produz avivamento, querido. Morno não tem fome. Apocalipse diz: escolha hoje se vai ser cheio de fogo, quente, ou se vai ser frio. Mas não seja morno, porque o morno não agrada a Deus. Ele faz um jantar e ele põe brasa, ele põe fogo. Fogo aceso, óleo fresco. Fogo aceso, óleo fresco. Fogo aceso, óleo fresco. Era a oportunidade de Pedro. Aquele fogo veio para gerar maturidade em Pedro. Pedro ainda era menino, apesar de ter promessa, apesar de ter destino, ainda era menino. Precisava experimentar do fogo para viver uma maturidade. Nós precisamos tocar nesse fogo, viver essa paternidade de Deus. Talvez você está aqui dizendo: que fogo é esse? Eu nunca vi fogo. Onde é que tem fogo? Tem fogo dentro de nós. Tem fogo no nosso coração. Porque a paternidade de Deus gera uma vida sobrenatural. Um dia Pedro precisava deixar de ser menino, de deixar de ser impetuoso. Sabe aquele povo que diz: ah, não está acontecendo como eu quero, vou sair da igreja, vou deixar Jesus. Assim era Pedro. Mas o fogo gerou maturidade em Pedro. E essa maturidade traz a ele algo que ele não tinha e que ele passou a ter. A Bíblia diz que quando eles chegam na praia, tem o pão, o peixe e a brasa. E Jesus diz assim: ei, tragam esses peixes aí que vocês pegaram. A Bíblia fala no verso 11 que Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Simão era a força que os outros pescadores estavam precisando. Pedro chega primeiro, você lembra disso? Ele chega primeiro. E depois quem vem? Os outros discípulos carregando o barco cheio de peixes. E na hora de tirar a rede de dentro do barco, eles não conseguem. Lá no verso 2, se a gente for contar, tinham 7 discípulos. Ou seja, Pedro estava com Jesus. Quantos estavam dentro do barco? 6. 6 não conseguiram tirar uma rede cheia de peixes. Mas na hora que Pedro, que chegou primeiro, experimentou o fogo, ele vai lá dentro do barco e ele arranca a rede de dentro do barco. O que é isso, Ariana? O fogo de Deus vai te dar habilidade e uma capacidade que você não tinha.
Você é a resposta de Deus na vida de alguém. Você é a resposta. Você é quem Deus vai usar para arrancar a rede do barco de outras pessoas. A experiência com o fogo mudou Pedro. Fez ele amadurecer. Aleluia. Pedro agora não era mais o mesmo. Ele agora estava demonstrando aquilo que ele experimentou naquele fogo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. O que Cristo te deu não pode ser enterrado. O que Cristo te deu não pode ser acumulado. O que Cristo te deu tem que ser exposto. Pedro carregava uma força que ele ainda não tinha executado. Até ele ter um contato com o fogo. E uma força dentro dele fez ele arrancar aquela rede com 153 grandes peixes. Quando nós temos contato com o fogo, novas habilidades começam a nascer em nós. Uma nova força, uma nova visão, um novo discernimento, uma nova graça, uma força para conquistar. Porque isso era força para conquistar, era força para realizar. É preciso fazer o que só você pode fazer. É preciso fazer o que só você pode fazer. Pedro é alcançado pelo fogo de Jesus. Para parar de ser menino, nós vemos uma evolução na vida de Pedro. Pedro está amadurecendo, Pedro está crescendo. Pedro está voltando o amor de ajudar as pessoas. Pedro está sendo ativado a voltar a ser aquele líder que ajudava, que estava junto. Que era muitas vezes impetuoso, mas resolvia. Uma experiência com fogo fez Pedro amadurecer. E é isso que nós precisamos, querido, nesses dias. Uma experiência com o fogo de Deus. Precisamos deixar as nossas redes podres. Precisamos deixar os nossos barcos encalhados, que a gente tem vontade de voltar toda vez quando a vida não dá certo. Quando as coisas não dão certo. Nós precisamos largar as nossas redes e voltar a ter experiência com a presença de Jesus. Precisamos comer pão, peixe e sentir o fogo. É palavra, é doutrina e é fogo. E ele diz, ei, venham comer. Em outras versões diz, venham jantar. Ariana, mas não era café da manhã não, porque era de manhã, era. Mas Jesus, ele sempre supre o que faltou. Vocês estão dormindo. Era de manhã, irmãos. É o que a gente toma de manhã? Café da manhã? Mas ele diz, vem para cá comer. Em outras versões, como eu disse, vem jantar. Por que de manhã ele vem jantar? Porque ele está suprindo o que faltou na noite passada. É isso que Deus vai fazer. Deus vai suprir o que faltou na noite passada. O que é que está faltando na noite passada? Força, vigor, ânimo, revelação, fogo de Deus. O Senhor está dizendo, ei, venham comer. Venham, vocês estão esperando há anos, há meses, há dias. Eu vou providenciar aquilo que você está esperando. Nós esperamos, querido. Nós somos o povo que vive, mas também espera. Esperamos a volta do rei, amém? Esperamos a volta do nosso rei. E eu quero declarar uma palavra sobre você. A espera cansativa está chegando ao fim. Assim como aqueles homens esperaram, mas um dia a espera acabou. Eu quero declarar que a espera cansativa está chegando ao fim. Deus está prestes a mudar a tua vida. O vento do Espírito está soprando. Deus está mandando pão. Deus está mandando peixe. Deus está mandando brasa. Pessoas que andaram em desertos estéreis vão ver Deus cumprindo promessa. Pedro naquela praia não tinha nada. Não tinha nada, estava esperando o resultado. Mas o que ele teve foi uma experiência. Ei, você que está esperando o resultado, Deus quer te dar a experiência. Você que está esperando o resultado, Deus quer te dar uma experiência. E no versículo 14, acaba dizendo que era a terceira vez que Jesus se manifestava para os seus discípulos. Ele é o Deus que insiste. Ele não desistiu na primeira. Ele não desistiu na segunda. Já era a terceira vez.
Queridos, vamos ser verdadeiros. Você está aproveitando as oportunidades? O quanto você está aproveitando as oportunidades? A Bíblia diz que era a terceira vez. Um Deus que insiste, um Deus que vai, um Deus que faz, um Deus que amadurece, um Deus que monta mesa de jantar, um Deus que chama seus filhos para consertar os seus erros. E como você está? Você está aproveitando a oportunidade, querido? A oportunidade de viver essa experiência, de sentir esse espírito, de se arrepender dos nossos pecados, querido. Deus não faz o que o egoísmo diz que não precisa. Deus não pode fazer aquilo que o nosso orgulho diz que não precisa. E muitas vezes a gente passa a nossa vida com raiva de Deus, achando que Deus tem favorito, porque a gente é muito orgulhoso para inclinar o nosso coração e um dia sair nu, buscando a ajuda dEle e dizendo: Senhor, eu preciso de palavra, doutrina e fogo. O que Deus quer, irmãos, mais do que nunca, é que sejamos vulneráveis. Tem muita gente vulnerável dentro da sala de terapia. Tem muita gente vulnerável na sala do psicólogo. Tem muita gente vulnerável na mesa de amigos. Fala tudo. Não é errado você procurar nem terapeuta, nem psicólogo, nem psiquiatra. Não estou dizendo isso. Se precisar, vá atrás. Agora, onde você mais precisa ser vulnerável é na presença dEle. Pedro era vulnerável. Pedro era enlouquecido por Jesus. Por isso que ele pula nu naquele mar. Por isso que ele precisa urgente ver Jesus de novo, porque ele tem coisas para acertar com Deus. E a gente precisa ter essa vulnerabilidade. A gente precisa desejar estar na casa do Senhor para resolver a nossa vida, as nossas questões com Ele. A gente não pode, irmãos, chegar diante de Deus com tanto orgulho e querer que Ele faça. Quem precisa dEle somos nós. Não é o contrário. Nós precisamos dEle. Se você não cantar, não louvar a Deus, não influencia em nada a majestade dEle, a grandeza dEle, o caráter dEle não muda nada. Se um dia eu não adorar, não muda nada em quem Deus é. Agora muda a minha vida. Eu adorar de todo o meu coração, eu ser vulnerável, muda a minha vida. Eu não quero ser igual à multidão. Pedro não era igual à multidão, porque ele era apaixonado, irmãos. Eu amo a palavra, porque a palavra gera amor em nós. Senhor, que amor é esse? De um homem quebrado, perdido, se lançar. Irmãos, se fosse hoje, Pedro era meme. Se fosse hoje, tinham filmado Pedro correndo nu dentro do mar e ele era meme. Mas sabe de uma coisa? Ele não estava nem aí em ser ridículo, porque ele precisava de Jesus. E tem muita gente se importando com o que os outros vão pensar. Mas é Jesus na praia, querido. É Jesus na minha praia. Eu tomo conta da minha praia. Na minha praia eu escolho o sol que brilha. Na minha praia eu escolho o sol que brilha. Pedro não tem vergonha de ser ridículo para chegar à presença. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho para encontrar com Jesus. Irmãos, eu preciso de fogo. Você precisa? Eu preciso desse fogo. Fique em pé, querido. Enquanto você vai ficar